Fala, moçada, beleza? Robson do Revenda Mais por aqui. Hoje tô com a Karine aqui. Mais um Papo Revenda. Mais um Papo Revenda, hoje trazendo tudo sobre o mercado de carros elétricos e híbridos e sustentáveis. E adjacentes. Mobilidade no geral. Eu trouxemos aqui um dos caras mais tops, mais experientes nesse assunto, que é o Matheus, do canal Electricar BR. Electricar BR. Isso mesmo. É isso aí, obrigado, Matheus, por ter aceitado o convite aí. Tá? Obrigado pelo teu tempo aí. E vamos aprender sobre essa mobilidade sustentável. E da onde que... Conta um pouquinho de você, Matheus. Começa falando de você, né, cara? Então vamos começar a história. Primeiro, obrigado pelo convite. Sempre bom poder estar debatendo, discutindo, conversando. É um mundo novo, né? Começou porque é novo. A Electricar BR surgiu justamente porque são muitas dúvidas relacionadas ao tema, né? Seja no dia a dia, seja nas pessoas mesmo. E conseguir estar conversando, explicando de forma um pouco mais fácil é legal, até porque no mundo de carros que a gente sempre foi tão acostumado, né? Muitos são os críticos de, não tem ronco, não faz barulho, enfim. E daí que surgiu a Electricar BR, né? Até para público, né? Eu sou o Matheus Afonso, surgiu de uma ideia na época de ter uma página, porque ali final de 2020 a gente falava muito em Instagram, né? O Instagram, as pessoas começaram a criar contas e vamos postar alguma coisa, era pandemia, né? Já estava na pandemia, já? Já era pandemia. E chegou uma certa altura que começaram a chegar carros elétricos no Brasil, né? Audi e-tron, Jaguar, Mercedes. E eu tive a oportunidade de andar no e-tron. No que eu andei no e-tron, eu sempre fui super fã de carro, entusiasta, desde pequeno. Já chamava atenção já esse mercado pra você. Carro sempre foi. Né? Carro sempre foi a vida, né? Seja por pai, seja por família, seja por tio. E, enfim, desde pequeno, indo em loja de carro, conhecendo, né? E daí chegou o e-tron, eu falei, poxa, vamos ver o que é, né? Qual que é desse carro, né? E eu lembro muito bem quando eu andei que, primeiro, a sensação de desempenho era muito forte, porque... Mas você começou bem também, né? Um Audi e-tron já pra brincar. Que foram os primeiros que começaram a aparecer, né? assim. E daí eu falei, poxa, forte e tal. E andando, a sensação que deu era, poxa, esse carro é meio perfeito, né? Assim, sabe aquela coisa, poxa, a coisa flui tão bem, você acelera, é instantâneo, você desacelera, regenera energia... o carro não tem caixa de câmbio, não vibra. Você ficou espantado com o conjunto da novidade, assim, né? Não, a sensação que me deu, eu lembro muito bem naquele momento. Naquele momento eu não era um grande conhecedor desse ramo, e eu lembro muito bem que a sensação que me deu foi de... Não tem como tirar isso aqui do caminho do futuro. Sim. Assim, seja um carro 100% elétrico, movido a bateria, ou um carro que tem motor elétrico, enfim. Eu vi que o motor elétrico era muito difícil de você tirar da jogada. E que veio pra ficar. Exato. Até pela experiência que ele dá, né? Porque a hora que você pisa, ele é instantâneo, né? Diferente do carro, até turbo, né? O turbo tem, mas ainda tem o delayzinho, né? Pra começar. Esse aí é instantâneo, né? E aí deu o clique em você e você resolveu criar Vamos criar uma página, ver onde é que dá, o que acontece. É só pegar a foto da internet e postar, né? Assim, eram N as variáveis naquela época no que se refere a... Vamos ver como é que é ter um perfil de Instagram. Vamos ver como é que é ver as métricas. Sabe aquela coisa assim? Tudo novo curioso mesmo. Tudo novo. Vamos ver o que acontece. Eu sou estudante de Direito, né? Por um mês. Daqui a um mês tô formado. Doutor, daí é doutor Matheus. Aí é doutor. E daí eu falei, puxa, vou ver o que tem nesse mundo, nesse universo. Eu fazia estágio no escritório de advocacia na época. Então, minha vida era outra coisa, né? Não tinha esse contato com mais modernidade. E aí, vou montar uma página e fui crescendo, vai ganhando mais visualização. Chega um momento que você pensa, poxa, e se eu fizer isso? Daí você faz, a publicação bomba bem mais. Aí você faz outro ajuste, bem mais. E quando você começa a ver que você demora mais para fazer uma publicação, mais para discutir um tema, cada vez mais as pessoas começam a te seguir e falar, você é especialista nisso. Você fala, autoridade. E daí, se colocou como uma autoridade no nisso. assunto, né? Assim, não talvez no começo, mas aos pouquinhos as pessoas foram percebendo você como autoridade. O conteúdo que você estava produzindo e que estava agregando pra até legal, cara, que eu queria explicar para ele, né? Toda essa tua jornada no Instagram, isso
é uma ajuda que você traz para os lojistas, né? Porque a nossa intenção aqui com o podcast é trazer conteúdo pro lojista. As lojas de carro, os vendedores... Que são os nossos clientes, Que são os nossos clientes, os vendedores de lojas de carros. E é óbvio que as outras pessoas também vão assistir, vão saber do conteúdo e tal. Mas essa trajetória, esses ajustes que você faz que você fez lá no teu Instagram, nas postagens, conta um pouquinho como isso foi mudando o degrau, o teu patamar, assim, o que você foi fazendo, assim, que você até poderia ser de dica até pro pessoal. Ganhando seguidor, né? Porque isso vai tornando você... Você lembra de algumas coisas? Você sabe que esse é um assunto... Assim, eu falo muito de carro elétrico, carro híbrido, mas esse é um assunto legal mesmo, porque tem algumas etapas dessa trajetória que eu lembro bem e dá pra compartilhar mesmo. E é curta, né? É curta, né? A gente tá em 2022, então, né? Não, é curta. 2 anos de Foi rápido. Na verdade, como é que a coisa foi, né? Primeiro, vamos postar uma foto. Uma foto é pôr uma legenda. Aí, quando você põe uma foto e põe uma legenda, a primeira dificuldade é escrever a legenda, né? Fala, o que eu vou pôr numa legenda, né? Aí você põe um pouco de ficha técnica, um pouco de dados, aí começa a colocar um emoji, né? Que já foi emoticon, agora é emoji, né? Aí você começa a ver aquilo fluir. Aí chega uma altura que você começa a olhar contas maiores, porque esse como é um referência, ponto, você né? se espelha. Exato. Claro. E você olha contas maiores e você fala, poxa, na própria imagem do carro a pessoa coloca um texto. Por quê? Porque daí quando você já vê aquela foto, você já vê o texto. Claro. E daí você chega num ponto que você fala, poxa, acho que eu vou ter que botar um texto na minha imagem, pelo menos com o modelo do carro, porque isso chama atenção. E daí você põe. Aí você começa a ter mais likes, mais visualizações, mais resultados. Você vê que você começa a ter mais compartilhamento. E cada vez mais você fala, poxa, e se eu colocar mais imagens, mais texto e ainda explicar algo? E aí a coisa começa a fluir. Poxa, daí você começa a falar, porque muda tudo, né? Eu tô falando de carro elétrico híbrido, o tanque não é em litros, o tanque é em quilowatt, porque ele é uma bateria. Olha só. A gente tem que botar o carro na tomada. A potência também é em quilowatt. E você tem... Quanto tempo demora para carregar? Então tudo era novo. Era tudo uma novidade. Hoje, se você olhar para o cenário atual, você vai ver propaganda da Caoa Chery falando de carro eletrificado, você vai ver a Renault com o Kwid, mas final de 2020, início de 2021, não existiam esses carros. Sim. A gente tinha... É muito recente, né? O carro elétrico mais vendido de 2020 foi o Audi e-tron. O carro elétrico mais... Vendeu 100, Então, e qual foi a quantidade? Pequena? Eu não me lembro de cabeça, mas pouco, assim... né? Pelo padrão do carro, o valor, né? É um carro de 500 mil. Entende? Então você veja que os outros não vendiam. Enfim, tudo era muito novo. Comecei a gerar o conteúdo ali, você começa a publicar cada vez mais e você começa... Sabe aquela coisa meio jornalística, assim, de... Poxa, vou botar um texto bacana no início justamente para chamar atenção. Pra dar o clique. Você começa a ver essa necessidade. Por quê? Justamente para você mostrar para as pessoas por que ela tem que olhar aquela publicação. Gerar uma curiosidade ali. E é o que acontece. E você foi aprendendo, mas com referência, né? Você vai sentindo... E testando também. Muito por causa das métricas, né? Você olha a métrica, você olha a métrica. E nisso você começa a ficar meio louco, mas você tem que se preparar pra você estar assim... Você tem que entender como é que é isso. É um universo, né? Pra você entender isso aí, né? Não, e é um negócio também que te dá um pouco de ansiedade. Você tem que estar assim... Você tem que ficar o tempo todo ali, né? Prestando atenção do celular. Mas isso aí gera ansiedade nas pessoas. Sim. Por isso que eu dou dicas assim, a gente até bater um papo de família pra pai, pra amigo. Eu falo, você quer ter mais participação no Instagram, LinkedIn? Talvez seja legal você ter uma pessoa pra fazer isso. Sim. Porque se você mesmo quer assumir tudo... Tá lascado. Não dá, né? Nenhum presidente de montadora faz isso. Tem assessor, tem assessora, tem alguém. Por quê? Porque é outra vida. E senão você começa, sabe? Poxa, e aí? Qual que é a tua atividade principal, né? Já começa a ficar meio perdido. E você começa a dividir. Então... E daí foi tomando corpo. Foi tomando corpo. Uma curiosidade. A página, você transformou a tua página pessoal em profissional ou você criou uma do zero? Não, eu criei uma do zero. Pois daí como é que você começou com o seguidor? Porque começou do zero ou você patrocinava um pouquinho pra ir divulgando? Essa é outra pergunta legal. Essa pergunta só vem de gente que já tentou ganhar seguidor. Porque a gente sabe que aquele start é uma coisa que não é fácil. Não, começo não. E, na verdade, isso eu também nunca falei. No final de 2020, a Volvo lançou... Eu tinha um mês de página. Sim. A Volvo lançou uma campanha de que ela ia emprestar os carros dela, híbridos. Na época só tinha híbrido, não tinha elétrico, por 4 dias de forma gratuita em São Paulo. Que legal. Aí eu li aquela matéria e falei, que coragem, né? Eles vão fazer isso mesmo, porque eles realmente fizeram isso mesmo pra todo mundo tendo CNH. Não é assim, vai passar por um crivo. Não. Sim. Tá liberado. Liberado pra galera. Tanto que por isso que a Volvo tá com essa moral no Brasil, em termos, porque ela conseguiu conversar bem com o público. Aí, estratégia de marketing. E aí eu falei, vou publicar isso, né? O pessoal quer ver. E daí eu publiquei no TikTok. No TikTok, explodiu. Acho que o vídeo fez 500 mil views no meu primeiro mês. E aquilo lá, meu Instagram, do dia pra noite, fez 1.500 seguidores. Que legal.
Aí ele ficou estagnado depois disso, mas ele fez 1.500 seguidores. Ali eu falei, eu não acredito. Não acredito. Eu acho que eu tava jantando, eu falei, cara, não consigo jantar, não tô entendendo o que tá acontecendo. Como assim? Eu viralizei isso? Foi essa sensação. Que legal. E foi esse o primeiro start. E daí depois disso ficou um pouco estagnado, mas sempre um crescimento. Sempre olhando publicação chegando mais longe. Um dia faz 50 likes, na semana seguinte faz 100 likes, depois 150. Sempre acompanhando um crescimento. E aí chegou um momento que eu fiz uma publicação. Sabe, já viu aquele Tesla Roadster? Já ouviu falar? Aquele que é pra ser um... Tem o Model S, né? Que todo mundo conhece, mas tem aquele que é um vermelho... que é um carro que faz 0 a 100. Sim, o mais rápido do mundo, que eles chamam. Aquele vermelho. Aquele que eles dizem que é um carro... mais top. Sim. E daí eu fiz uma publicação daquele carro, porque saiu uma notícia de que ele ia fazer 0 a 100 km em 1.1 segundos. Nossa. E que ele ia ter um sistema de propulsão de foguete, porque a Tesla é do Elon Musk, que é dono da SpaceX. E daí eu fui lá e fiz uma legenda bonitinha. Fiz uma publicação, postei as fotos. Caprichou na legenda. Coloquei ali e falei, não, Tesla divulgou isso. Deu um dia, a publicação fez 3.500 likes. Só que assim, no dia anterior, a publicação do dia anterior tinha feito 100 likes. Daí essa fez 3.500. E daí ele mostrou que... Porque uma coisa é o like, outra coisa é enquanto chegou. E chegou em mais de 300 mil, 400 mil. Aí eu lembro que eu olhei a métrica, eu fiquei até meio emocionado. Falei, que bonitinho. Como assim? Né? Porque você começa a ver por que isso aconteceu, né? Eu lembro muito bem de ter mandado print para algumas pessoas que estavam conversando comigo. O que você viu de diferente nisso? E daí eu falei... Tá, vamos seguir, né? E daí, naquela época eu tinha uns 3.000 seguidores. E foi aumentando, até um dia que bateu 7, 8, e foi um pouco da época que os Reels começaram a bombar, o TikTok começou a bombar. Aí chegou uma altura, eu só postava foto de carro, e eu não aparecia. Aí eu comecei a testar carro. Eu falei, poxa, eu vou chegar lá numa concessionária, eu vou falar que eu tenho uma página e vou pedir um carro pra testar. Vamos ver o que acontece. Eu gosto de carro, vamos passear, né? E deu certo? E deu certo. Deu certo. Eu consegui um Audi e-tron na época pra andar. Muito porque a Audi tinha uma política. A Audi tem uma política no Brasil. É por isso que eles vendem bem. Eles têm uma política no Brasil. Toda concessionária Audi tem um e-tron da montadora, da fábrica, que eles emprestam pra final de semana. Então isso ajuda a vender o carro. Que legal. Isso também permite que eu tenha mais liberdade de pegar o carro. Por quê? Porque o seguro é da Audi do Brasil, o carro é da Audi do Brasil, então facilitou. E daí peguei o carro e fazia vídeo, fazia aquilo. Vai ter fila na Audi agora, sexta-feira. Não é uma coisa tão fácil, mas assim, outras montadoras, quando é que você pegou um carro de 500 mil pra ficar um final de semana? Não. Assim, nem em épocas, tinha épocas que nem cliente que tinha os 500 mil à vista fazia isso. Exato. Né? Então a Audi começou com essa política é conhecida, eles têm embaixador, tem tudo, e daí eu peguei o carro pra filmar. Daí depois eu peguei um Corolla Cross, aí eu peguei um Corolla Sedan, daí eu peguei um Lexus, porque Lexus e Corolla é a mesma coisa, né? E daí Lexus e Toyota, né? Fazer uma avaliação do carro. Aí eu começo a virar youtuber, né? Aí eu começo a Mas filmar. aparecia? Você aparecia? Aí chegou... Não, eu apareci. Aí eu comecei a gravar vídeo, eu comecei a postar reels, daí eu falei, puta, é isso mesmo que eu vou fazer da vida? Não sei. Até porque começou a tomar outra proporção, né? Mas você gostava? Se sentia confortável ou era meio assim, cara, vou ter que aparecer? Eu sentia confortável com a situação de gostar de carro, filmar o carro e aparecer uma consequência. Só que falar e aparecer em público sempre foi uma coisa que o direito me ajudou. Entende? Uma vida tem essas coisas. Faz direito, é advogado, mas faz Instagrammer, né? Mas na verdade, essa questão de comunicação você pega um pouco do direito, né? Com certeza. E eu gostava, achava legal, achava interessante. E ao mesmo tempo as pessoas gostavam. Você tem feedback de direct, você tem comentário. Você vê que você começa a gerar uma rede de pessoas que gostam. E daí você começa a fazer, e a vida vai fluindo, vai fluindo. É natural, vai indo. Até que virou o ano, né, de 2021 para 2022, eu trabalhava no Olist, como eu comentei, é uma empresa de vendas online, e daí chegou uma altura ali que eu falei, puxa, vou acreditar no projeto, tem que optar, né? Com 22 anos de idade, não sou casado, eu falei, ou eu tento agora, ou eu me arrependo com 60 anos. Sim, com certeza. E daí eu falei, beleza, ali tinha uns 28 mil seguidores, aí já tinha uns 35, aí eu lembro que daí eu tinha que fazer prova pra passar na OAB pra ser advogado, né? A vida é uma confusão, né? Aí eu fui lá, passei na prova, aí chegou uma altura que eu falei, tá, vou pedir demissão. Aí o pai pulou dessa A mãe ficou uma semana sem falar com você. Aí eu assinei a carta, eles falaram, é isso. Eu falei, olha, qualquer coisa eu ligo daqui um ano e tá tudo certo. Com certeza. E daí de 35 mil seguidores, eu fiz em 6 meses mais 35. Cara.
E daí hoje eu tenho quase 80. Eu vi. E daí chegou uma altura que eu falei, tá bom, né? E daí você começa a ir pra alguns eventos de montadora, você começa a filmar, você começa a ser solicitado, né? Começa a chamar você. Exato. As portas vão abrindo, sim, né? É uma consequência natural. E você começa a gerar um conteúdo que ele instrui, ele explica coisas novas. Que é o que o Robson falou ali, de ajudar e levar conteúdo E a coisa flui. E assim, nesse contexto, fechando aquela primeira pergunta sobre crescimento de Instagram, principalmente para quem é lojista, tá assistindo, é um pouco de você criar um caminho a longo prazo, em que você tem alguém focado nisso e, consequentemente, vai ter que ter alguém com uma remuneração pensando um pouco nisso, porque, querendo ou não, você precisa de uma pessoa que realmente esteja olhando pra... Vamos divulgar carro, vamos ter uma página forte. Vocês sabem, as grandes lojas de carro hoje, que são referência no Brasil, elas têm gente especializada, gente boa, filmando. Chega carro de caminhão, chega carro... Tem um estúdio de foto, né? Não, a gente bate muito, a gente já fez mais de... 10, nossa, de sites, quantos mil sites já foi feito? Mais de 10 mil sites. E a gente sempre fala isso para os nossos clientes. Não fica, tira bonitinha a foto, não tira foto torta. Não faz diferença. Faz muita diferença. É engraçado isso, porque pra gente é muito comum, né? A gente que é empresa de tecnologia, então a gente tem a Renata, que cuida lá do nosso Insta. Tem o Rafa também, que é do nosso marketing, trabalha em conjunto. Então a gente já tem uma equipe já com agenda de publicação, já tem todo um esquema já pronto, profissional só nisso, né? Sim. Mas as lojas de carro não sabem disso. Então o dono da loja tá fazendo. Ele tá fazendo. E acho que tá fazendo bem, né? Compra, vende, faz... E a pessoa faz na boa vontade. Não, só que não é fácil. Mas não é o negócio dele. Não é fácil, e não é o negócio dele. Não é o negócio dele. E tem demanda no mercado, tem muito lojista que pergunta pra gente, pô, mas não sabe de alguém que ajude a fazer isso, uma agência e tal, mas tem muita demanda nisso aí. Tem, não, você construir conteúdo tem demanda, e é uma coisa assim, eu falo até pra parceiro meu, assim, eu tenho algumas parceiras com empresa de carregador e tal, as coisas elas são um pouco a longo prazo. Sabe aquela coisa, pô, vai fazer uma publicação, a publicação vai chegar em não sei quantas mil pessoas do dia pra noite. O sucesso acontece daqui não é tão fácil. É difícil, cara, é difícil. E nesse meio é assim, né? Às vezes a pessoa, eu imagino a cabeça do lojista, né? Você tá muito acostumado a você vendeu o carro, você faturou o carro, você tirou pedido, etc, né? Mas existe também a questão de, pô, vou investir nisso, o retorno não é num mês, mas ele vem. Mas ele vem, com o tempo ele vem. Ele vai vindo, ele vai vindo. Você vai se consolidando e... Matheus, eu queria perguntar pra você o seguinte, quando você começou, que você falou que já tinha alguns carros no Brasil, né? Elétricos, acho que o que tinha no Brasil era mais elétrico, né? Híbrido tinha também. Tinha também, tá. Então, o que acontece? Esses carros os primeiros carros elétricos e híbridos estão começando a aparecer nas lojas de seminovos. E o pessoal não sabe, não entende o mercado. Conhece muito pouco. E isso eu acho que é legal você explicar um pouquinho, começar explicando essas diferenças, talvez. Legal. Né? Porque vai começar a aparecer o Audi na loja do cara, vai aparecer aquele BMW i3 lá na loja do cara, o Corolla Cross daqui a pouco. E a tendência é cada vez mais aparecer carros com essa característica. Emendando nessa pergunta, eu queria também que você falasse pra gente qual que é o perfil das pessoas que optam por carros sustentáveis. Se é que dá pra identificar não também, porque ainda, tem uma gama, né, de carro, né? Assim, não são perguntas fáceis, porque envolvem várias explicações, tá? Mas quando a gente fala primeiro de produto, o que muda? Assim, eu gosto de trazer isso muito para o mundo real. O que é o carro híbrido? Híbrido é uma palavra que significa que faz duas coisas ao mesmo tempo. Então tem motor a gasolina, motor elétrico, ou tem motor etanol e tem motor elétrico, ou enfim, pode ser uma combinação de duas coisas. Sim, mas são duas... Né? Isso pelo menos... é o carro híbrido. Tá. E o que significa que o carro é híbrido? Que ele vai ter um motor maior, e hoje 99% dos motores maiores são os motores a combustão, é quem manda, e você tem um motor elétrico para ajudar. O motor elétrico vai cuidar de algumas funções no dia a dia, ele vai ter uma função ali mais de arranque, você rodar com o carro na cidade, só que em altas velocidades, estrada principalmente, você tem o motor a combustão trabalhando. Isso é o carro híbrido. E o que significa e existem diferentes tipos de carros híbridos. Eu já ouvi híbrido leve, não sei o quê. Convencional e plug-in. O que muda no geral? Tamanho de bateria. A bateria do leve é uma bateria bem menor, uma bateria, assim, em números, tá? Não é tão fácil de lembrar, porque até eu tomei um tempo. Mas a bateria de 0,4 kW, a bateria de um híbrido convencional, que é um... Então você tem, vamos lá, híbrido leve e híbrido convencional. E plug-in. E plug-in. Plug-in é que pluga na tomada. Tá. A diferença é tamanho de bateria. O leve é leve, a bateria é menor, 0,4. O próprio motor combustão deve recarregar, frenagem, essas coisas. Desaceleração. É desaceleração, só que o carro ele não tem tração elétrica, não tem um motor movendo a roda. Daí é na combustão. Por isso que é leve. Porque ele não tem um motor elétrico que move a roda. Mas ele serve pra quê então, essa parte do elétrico?
Então, essa é até uma questão um pouco... As pessoas ficam, nossa, mas não muda nada. Mas, na verdade, o motor desse híbrido leve é um motor pequeno, eles chamam até de BSG. É um motor que ele recupera não, a bateria recupera a energia da desaceleração, só que esse motor pequeno, ele serve como um super alternador. Então ele fica no lugar do motor de arranque, ele permite que o motor a combustão seja desativado em alguns momentos, mas toda a parte elétrica do carro, volante e tal, tudo continue operando por esse motor elétrico, mas ele não tem uma tração direta no eixo. Digamos assim, o benefício é, em vez de você perder toda a energia da frenagem, da desaceleração com calor, você armazena um pouco. Isso é o híbrido leve, tá? Quando você pula pro convencional, é Corolla. Você tem um motor elétrico maior, que já traciona a roda, e uma bateria maior. A bateria era 0.4 nesse, agora é 1.3. É o triplo. Sim. Do 0.4 tem exemplo de carro? É o Corolla que você falou? Kia Stonic. Não, são os híbridos leve. Kia Stonic, os novos Audi A3, A4, A5, até RS Q8 é híbrido leve, pra você ter uma ideia. Porque é um sistema realmente muito mais simples, só que a gente tá começando a ouvir falar. A própria Caoa Chery lançou vários híbridos leves. E é um sistema que, na verdade, é um motor elétrico menor, uma bateria menor. E ajuda na operação do carro em si, mas não traciona o carro. Exato, exato. 100% é isso. Tá? E daí quando você evolui pro híbrido convencional é o Corolla. Daí você tem a bateria que é 3 vezes maior, é 1.3 kW, tem um motor elétrico que move a roda e um motor a combustão que também move. Só que nesse carro, ele não pluga na tomada. Ele tem uma bateria que não é tão grande e ela é recarregada pela desaceleração também, como no leve, mas também pelo motor a combustão. O que acontece? Em resumo, o híbrido convencional, existe um equilíbrio entre motor a combustão e desaceleração e motor elétrico para conseguir uma economia de combustível e emitir menos carbono. Esse é o objetivo, tá? A eletrificação é para emitir menos carbono. Não é para... assunto controverso também, né? Você tira a poluição do carro, mas fica lá onde produz energia elétrica, digamos assim, né? Mas a gente consegue abordar esse assunto porque existe também uma pressão global de mudar as matrizes energéticas. Não são todos os países que mudaram, mas no Brasil a gente tem uma grande geração renovável. Então esse é um ponto. E daí o híbrido plug-in era leve, convencional Corolla, o plug-in pluga na tomada. Que aí é Volvo, BMW, Audi, Mercedes. Bateria maior também? Bateria maior. A bateria, ela era 1.3 no Corolla, agora ela é geralmente 10 vezes maior. 10 kW. Tá. A autonomia daí é maior também. Autonomia maior, só que aí já é um carro... E aí precisa colocar na tomada pra ajudar a carregar, porque sozinha não consegue. Esse é o raciocínio. Exato, esse é o raciocínio. E daí é um carro que ele consegue rodar mais no modo elétrico do que os outros. Consequentemente, vai economizar gasolina. E economizando na prática também. É um carro que ele roda quase como elétrico na cidade e que tá muito em alta hoje no mercado brasileiro. Os brasileiros estão procurando. Por quê? Porque você não fica 100% refém da rede de energia. E as pessoas ainda têm, vou fazer uma viagem de 800 km, 900 km, o Brasil é um continente, né? Se você for ver em tamanho. Eu tava lá na loja do meu primo, lá na Seven, né? O dia que você foi lá, você estacionou com o e-tron, ele falou, esse aqui é o Matheus, tem um canal aqui. Cara, não lembro quando foi isso. É o vermelho, era o vermelho? Não lembro. Enfim, ele me contou de um cliente que trocou uma X5 diesel que ele tinha por um Jaguar elétrico. I-Pace. E o cara desceu pra Camboriú, chegou em Camboriú, ele começou a procurar algum lugar pra recarregar o carro. E aí? As tomadas lá, as estações, né? Daí foi na Tedesco, Foi na Tedesco, lotado, foi no shopping, lotado. Se apavorou, voltou e falou, cara, não dá, vou trocar, vamos desfazer o negócio porque eu não tô seguro que eu não vou conseguir carregar o carro. Né? O 100% daí, né? E é por isso que muita gente ainda busca o híbrido plug-in. O elétrico, ele é possível. Assim, eu já testei muito carro elétrico, mas envolve um plano de viagem que, assim, dependendo... A pessoa que tem uma X5 diesel, um carro caro, ela já não tá muito afim de, vou fazer um roteiro aqui de viagem. Então, agora a cabeça do público é um pouco diferente. Vamos voltar naquela pergunta que eu fiz. Existe um perfil das pessoas que procuram por esses carros? Legal. Existe um perfil hoje. Principalmente, assim, agora os híbridos, eles estão num perfil muito forte, que é você poder rodar com o elétrico na cidade, você economizar combustível, porque assim, você sabe, né? A pessoa pode ganhar o quanto for. Sim, mas ninguém gosta de pagar. Todo mundo tem, por que não economizar? As pessoas pensam assim, é natural. Então o híbrido tá muito em alta e existe um outro ponto. Lá fora, BMW, Porsche, essas marcas só vendem esses carros Cayenne. Só tem Cayenne híbrida. Não tem Cayenne. Não tem 100% elétrico. Não tem mais 100%. Não, mas não tem nem só 100% da combustão. Sim. No Brasil, não tem mais. Então as pessoas também já olham pro híbrido como... É o caminho, o carro que vai ser buscado no seminovo. Eu vou atrás de um carro que seja atualizado. Tá? Então já existe esse raciocínio. Então esse é um primeiro perfil, que é o perfil do cara que troca de carro, tem carro novo. Eu vejo muito esse perfil,
mais do que o perfil que é menor agora, tá surgindo mais, que é o perfil da sustentabilidade. Tá. Existe o perfil da sustentabilidade, o perfil da inovação, mas ele ainda não é maioria, tá? Isso em todo mundo, não é só uma situação Brasil, porque na verdade as pessoas têm as suas rotinas, os seus princípios, algumas pessoas têm algumas prioridades, outras têm outras prioridades. Normal. O cara não vai abrir mão da rotina dele porque ele quer salvar o planeta. Assim, o cara faz até o limite que ele acha que... Faz a parte dele. Faz a parte dele. Né? A pessoa, assim, não é um negligente, mas a pessoa não... Sabe aquela coisa? Eu preciso de um carro que me atenda, eu trabalhei por isso, eu tenho a rotina, né? Então existe muito esses dois públicos. O público que busca um carro mais sustentável, um carro mais ecológico, um carro muito mais atualizado. Esse é um público que eu boto no mesmo cesto do público de tecnologia, na minha opinião. Porque tem um público que é tecnologia, você sabe? O cara quer o último tipo, o último modelo. E a pessoa que já testou o elétrico, ela sabe como é avançado andar de carro elétrico. Que hoje é um dos motivos da venda de alguns modelos, né? É a tecnologia que o modelo está fornecendo para você. Exato. E muita gente, se você pegar perfil de loja, você vai ver que a pessoa, poxa, quero ter inovação, quero ter um elétrico, quero ver como é que é ter um elétrico, né? Então esse é o público que também é muito semelhante ao público da ecologia, porque é um público da inovação, assim. E o outro público que é o público que troca de carro, que é carros mais atuais. E aí você tem, fora desse cesto, o público que não gosta, que é o público que geralmente gosta de carro a combustão, barulho, desempenho. Esse é um público que não... Existe esse público, tá? É pequeno, mas existe. E é isso que eu ia perguntar, né? Aquela pessoa que gosta de dar aquela aceleradona. Tem uns elétricos fortes aí. Ela consegue ser atendida com... De desempenho, sim. De desempenho, sim. De autonomia, mais ou menos. Porque... É mais ou menos porque o Brasil é grande. Assim, se você pegar outros países, não é todo lugar que você viaja 400, 500 quilômetros todo mês. E aqui tem praias que o pessoal todo mês faz 400 quilômetros. Então, ele é atendido em desempenho, mas existe uma sensibilidade de ronco, que é o ronco de um V8, é o ronco de um V10, que é diferente, não tem muito, não tem como negar. E também da relação de caixa de marcha, né? Isso é uma situação, é um público... O cara que gosta de trocar marcha, gosta de pilotar, né? É um público que existe. Sim, claro. E ao mesmo tempo os elétricos têm baterias, a bateria do elétrico fica no chão, fica no assoalho. E elas são pesadas, então o centro de gravidade também é diferente. Você pegar um Porsche, que é a gasolina, pegar no autódromo, e pegar um elétrico. Ainda é diferente. E o barulho, os elétricos têm opção de... Do ronco? Não ronco, algum tipo de barulho, né? Muita gente pensa que todo elétrico tem, mas na verdade a menor parte tem roncos de mentira. Assim, fake ronco. É o ronco da caixa de som, né? Se você pegar um elétrico esportivo, a tendência dele ter é bem grande. Mas a maioria tem só um som externo para pedestre. Isso é meio, evitar acidente, isso é meio padrão global. Cara, porque é muito quietinho, né? Eu vi no shopping esses dias, assim, você não ouvia nada. Assim, você não escuta nada. Já tá o carro do meu lado já. Isso é padrão global. Isso tem. Assim, até tem algumas... Eu acho que eu gravei um vídeo uma vez, eu numa rua com bastante gente na frente com um carro elétrico, mas ninguém sai, ninguém vê que tem um carro ali. Não vê, é muito quietinho. E a pessoa que optou por pegar um carro elétrico, né? Que tipo de problema ela pode encontrar? A gente já conversou aqui, né? Que é não ter onde carregar o carro, manutenção, venda. Como é que é isso? Eu acho que, me corrija se estiver errado, mas me parece que a manutenção do elétrico é bem menor, entre aspas, porque tem muito menos peças, né? Exato. Então... acho que é isso, né? Esse é o ponto. Você tem menos complexidade, porque o que é um carro a combustão? É um carro que tem um motor, que você vai queimar um combustível fóssil, né? Ou etanol mesmo, mas você vai queimar um combustível e você tem ali todo um sistema de cilindros, de injeção, de bico, sistema de escapamento, exaustão, transmissão, porque você tem que equacionar, né? E isso no elétrico não tem. Porque no elétrico, na verdade, você tem a bateria, o motor elétrico e um controlador ali de potência, de rotação, bem simples. Porque... E ele fica plugado direto na roda ou no eixo, ou às vezes nem sei se tem transmissão ali, algum tipo do motor para roda, ou já é plugado na roda, no eixo da roda? Existe uma forma de você... Existe um equacionamento ali, né? Existe você conseguir equacionar a potência, mas não existe a transmissão que a gente tem no carro a combustão. Você realmente precisa, para o motor trabalhar, fazer uma relação de marcha. O câmbio existe, câmbio manual, porque você precisa fazer uma relação de marcha, senão você não consegue adequar aquele motor para aquela circunstância. Entendi. Então é por isso que existe a caixa de câmbio, né? E no elétrico não tem essa necessidade. Mas assim, de problemas que o cara pode encontrar num carro elétrico, manutenção não é um problema, principalmente o primeiro proprietário, segundo proprietário, terceiro proprietário. Por quê? Porque a única coisa que um dia pode vir a te incomodar é bateria. Mas é a única coisa. E só que o cenário das baterias é de você
fazer uma mudança nela daqui a 15 anos, 16 anos, quando o preço já vai ter caído muito mais, porque o preço caiu 90% nos últimos 10, então mais 15 a tendência é que caia muito mais. Sim, e também talvez nem... Não, me corrija se eu estiver errada, né? Não troca a bateria inteira. Não troca a bateria inteira. Não tem um esquema que depende? Acho que até vi um vídeo teu explicando esses dias que ele tem... O da Tesla é feito por módulos, módulo, assim, não né? Esse cenário da bateria é um cenário, assim, que às vezes é até um pouco difícil de você conseguir mostrar, porque a bateria, ela é uma peça, ela é uma junção, né, de vários módulos. Só que eu já vi casos, assim, e tem até seguidor meu lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais carro híbrido, por exemplo. O cara falou, eu troquei, a minha bateria tinha 15 anos, eu troquei 2 módulos, não lembro de quantos tinha um carro, troquei 2 módulos e a bateria voltou ativa e vai tocar mais uns 5 anos. Nossa, viu? Então acontece esse tipo de coisa de você ir na concessionária fazer uma atualização nos módulos e a bateria tem uma sobrevida ainda. Então existe esse cenário. Mas é o principal medo, não é? É o principal medo. É o principal medo. Eu acho que é porque é o coração do carro, né? E é a principal peça. Por isso então, é o coração do carro. Eu acho que no teu vídeo você falou que ela corresponde 50%, 60% do valor do carro é a bateria. Tem gente que fala que você compra o carro e vê a bateria. Você compra a bateria e vê um carro de brinde. E ela é o coração mesmo do carro. Só que assim, a expectativa de manutenção dela é muito pra frente, num cenário totalmente diferente, porque daqui a 15 anos, a fábrica de bateria que a BMW tá fazendo, que a Mercedes tá fazendo, a Audi tá fazendo, vão estar prontas. Então você vai ter um outro mundo. Mas a gente vai... será que é 15 anos que a gente vai precisar da manutenção? Porque todo mundo falava em torno de 5 anos, né? Não sei se você lembra, os primeiros carros que eu ouvia falar, por exemplo, do BMW i3 lá, precisa trocar a bateria de 5 anos. Falei, cara, mas 5 anos é isso aqui. E estão todos rodando. Mas a expectativa não bateu com o discurso. A realidade não bateu com o discurso. Os i3 chegaram em 2014, 15, ou tem versão... Eu não sei, acho que não tem 13 e 14. Eu acho que é 14 o primeiro que veio. A maioria não, eu não conheço um que não parou. Parou. Que não tá a gente rodando. tá em 2023. Então, as baterias... 8 anos já. E lá fora tem Nissan Leaf. O Nissan Leaf é um elétrico conhecido, tem o Renault Zoe, e são carros que a maioria, 90%, tá com a bateria original. Então os carros eles estão durando. Só que existe um outro cenário de bateria depois que você pode utilizar ela para uma estação de energia solar, por exemplo. Pode reaproveitar ela em casa, por exemplo? Porque o problema da bateria no carro elétrico é que ela sofre muito pico. Se acelera é um pico de uso, se desacelera vai lá, reduz. E isso desgasta muito. Só que você colocar ela num circuito de energia solar caseiro, por exemplo, assim? O uso é muito pequeno. Que é mais regular. Um no-break gigante. Entendi. Que é o que a Tesla vendia, né? Não sei se vende, né? Aqueles módulos residenciais, né? Tem gente até que diz que os módulos podem ser baterias antigas de carros atualizados, mas isso é extraoficial. Sim. Mas aí você consegue utilizar essa bateria e depois ela vai ser reciclada. Na minha opinião, e isso é uma coisa que ainda não existe um posicionamento oficial, você pegar uma marca como a BYD, né? Chegou em Curitiba até recente. Ela faz bateria. Daqui a 15 anos tiver que trocar a bateria dos carros, provavelmente eles vão ter um programa. Provavelmente eles vão ter uma solução para o cliente, principalmente para você não perder o cliente, né? Claro. Então, assim, longe de ser uma grande preocupação. Agora, de preocupação de uso, é infraestrutura de recarga. 90% dos proprietários de carro elétrico carregam em casa. E carregando em casa, você não tem problema. Porque se o carro tiver 300 km de autonomia, pra você rodar 300 km num dia, a menos que você seja um motorista de aplicativo, é muito difícil. E para viagem, você vai ter que ter pontos de recarga. E aí que entra um pouco de planejamento, um pouco de roteiro. Assim, os proprietários de elétricos já sabem dessa realidade. Então, quem compra já tá esperando isso. Então, seria esse o ponto. Todo carro que é plug-in, ele já vem com o cabinho, né? Vem. E qual que é a diferença desse cabo para um outro que às vezes você tem que comprar, que eu já vi que você tem que comprar um carregador diferente e tal. Para quê que é? Para aumentar a velocidade do carregamento daí? Exato. É potência de carga, né? Tipo os carregadores de celular que você tem lá de 20 watts ou 40 watts. Você tem o carregador do teu iPhone e você tem o carregador do teu computador. Muda o tamanho porque muda a potência. Só que nessa conta tem uma coisa que as pessoas até esquecem, é que o carro tem um limite que ele aguenta de potência. Então o que eu quero dizer com isso? A bateria do e-tron, eu falei de 10 kW numa bateria de um Volvo, a do plug-in era 10 vezes maior que a do convencional. Um e-tron tem 90 kWh a bateria, ou seja, é 9 vezes maior que o plug-in e 90 vezes maior que um Corolla. Ou seja... Caramba, é coisa, hein? O que ele suporta de recarga é muito maior. Entende? Então, se você tiver um carregador e ligar num carro, você tem que ver quanto o carro suporta receber de energia. Não adianta colocar 90 watts num carro que suporta 10. O carro vai limitar nos 10. E vai ficar por aquilo mesmo.
Eu já tive até um amigo meu... Então não é necessário comprar esse carregador adicional, digamos assim. Para híbridos, geralmente não. Tá. Mas para elétricos... sim, entendi. Tá. Para elétricos. E quanto tempo que demora para carregar um Corolla, por exemplo? O Corolla, ele é híbrido convencional. Sim. Ele não carrega. Ele é o motor já na frenagem. e a desaceleração. O plug-in, então. Então, um plug-in vai demorar uma média, tá? De 2-3 horas, tá? Porque a bateria, ela não é tão grande e os plug-in, eles também não suportam uma coisa que é comum nos elétricos, que é a recarga rápida. Tá. Essa recarga rápida, ela é padrão em carro elétrico e ela tem alguns que não é muito pouco, mas ela é padrão e só que ela envolve muito mais energia e num plug-in não faz sentido você ter isso porque você pode carregar em casa, você tem gasolina. Entendi. E ela é rápida porque a bateria é muito maior também, né? Sim. Então você precisa acelerar a recarga dela, porque senão o cara tem que ficar lá 24 horas ligado. Se você fazer uma viagem, tua vida fica complicada, né? Sim. Até carregadores rápidos você não tem em casa, você tem na rua. Você tem na Copel, você tem alguns pela cidade. Você não consegue colocar um carregador rápido em casa, então aqueles que você compra. É difícil você ter uma alta tensão em casa, né? Por causa da tensão. Você até consegue, se você quiser. Existe, acho que alguns prédios que estão saindo, alguns locais específicos que estão saindo elétrico, mas não esses carregadores rápidos. Esses carregadores rápidos são mais específicos porque o carregador trabalha em 800 volts, uma amperagem. É o poste da rua. E você não tem isso em casa. Você nem pode contratar alta tensão em casa. Esse tem o limite lá. Trifásico lá, mas deve ter um limite. Então... A gente cortou você que você ia falar do teu amigo lá. Não, ele comprou um i3. E daí ele falou pra mim, fui no shopping e botei o carregador da Porsche. Não vi nada, não é bom. É limitado? Eu falei, não vai fazer diferença. E justamente isso, o carregador da Porsche, de um Taycan era bem mais potente mesmo. Mas no i3 ele me limita ali. Não vai fazer diferença mesmo. Entendi. E isso acontece. Eu já vi outras pessoas perguntarem, fui conectar lá, não foi. Eu falei, não, mas é porque tem um limite e tal. Justamente pra não explodir a bateria, né? E o Brasil, como é que tá se posicionando nessa seara aí dos veículos sustentáveis? Legal. O Brasil, ele tem uma coisa que é muito positiva globalmente. A gente é muito acostumado a falar, a gente é atrasado nisso, aquilo, mas a gente tem muita hidrelétrica. A gente tem um potencial de energia solar imenso. A gente tem até energia eólica no Nordeste, é positivo. E eu digo lá porque lá é muito forte. Tem até aqui no Paraná, mas existe um potencial de geração de energia renovável muito bom no Brasil. Sim. Então, nesse aspecto, a gente é bem positivo, tá? Mais por consequências, assim, do tempo do que por grandes políticas. Vamos fazer uma hidrelétrica porque a gente quer ser sustentável. Não, é porque a gente tem um potencial hídrico grande mesmo. País abençoado que tem potencial de energia renovável limpa, né? Exato. Tanto que energia solar pega sol. Tem no Brasil inteiro. A maioria do Brasil pega sol toda hora. E o vento lá no Nordeste. A quantidade de vento lá, né? Lá pra cima. Lá pra cima é muito vento. E aqui também... a geração é uma coisa, né? Você disponibilizar essa energia daí em estações de recarga, você ter uma estrada com várias... Aí é outra história também, né? E hoje, falando em Brasil, o que você tem alguns projetos de companhias de energia, de carregadores, mas assim, muito tímidos proporcional ao que acontece em outros países, porque assim, não é um carregador que você precisa, você não precisa botar você precisa botar uns 30, 40. Você tem que fazer uma rede. Só que a gente tem uma movimentação privada positiva. A Copel tem pontos aqui na estrada do Paraná, não tem também? E é assim, é um exemplo bom, mas eu vou te dizer que eu acho que falando em governo, né, em relação com o Estado, é o mais moderno do país. Sério? Você não tem em São Paulo algo que cruza o Estado. Eu imaginei mesmo, A Copel é muito avançada nisso aqui. Só que mesmo essa rede já tinha que ser maior hoje. Pois é. Sim. Né? Vamos pensar que todos os carros precisam ser carregados, quase todos precisam ser carregados. Vai no shopping sábado de tarde e procura uma vaga. Não consegue. Não acha. E a briga para carregar? Pode os híbridos carregarem nos elétricos? Você sabe que isso eu acho que vai chegar um momento que você vai ter uma limitação de híbrido plug-in, porque... Eu gostei da solução da cobrança. A cobrança é uma coisa que desestimula, porque acontece... Eu tava vendo o videozinho lá do Matheus falando sobre isso, né? Os caras estacionam o carro e põem pra carregar e ficam no shopping o dia inteiro. E o carro já carregou e fica lá sai pra passear, vaga, entendeu? Então, vai assim, no cinema. A solução era assim, você ter um custo da primeira hora barato, mas a partir da segunda caríssimo. Aí o cara, eu vou deixar o carro aqui, mas daqui a pouco eu venho aqui, tiro fora e paro em outro lugar, entendeu? Em outra vaga, claro. Vai liberar pra outra pessoa poder carregar. E até pra não ter essa briga do elétrico com o híbrido, né? O híbrido precisa
precisa também do cabo? Precisa. Então, paga a primeira hora, mas a segunda não vai ficar muito caro. E a cobrança, ela já tá bem no caminho, tá? Assim, hoje a maioria ainda é gratuito, mas eu Daqui a pouco vai dizer que a hora que virar a chave, vai virar a chave de todo mundo. É que nem quando você ia pro shopping e não precisava pagar estacionamento. Sim. Na hora que virou a chave, acabou. Todos os shoppings. Não teve um shopping que ficou mais. Exatamente. Foi tudo uma vez só. E assim, no cenário dos elétricos, alguns posicionamentos são, mas você tem que incentivar. Mas hoje tem bastante carro. Então, se não for cobrado, você realmente tem um volume muito grande. Não consegue dar conta, né? E falando em incentivo, eu até ia perguntar também, como é que tá o incentivo do governo em relação a IPVA, essas coisas? É só o Paraná que tem? Tem mesmo? Porque eu li, mas não acho nada que diga que tem mesmo. O Matheus falou que tem, que eu vi no vídeo dele. Tem, sim. Mas você tem que pagar e eles restituem você? Não, eles nem cobram. Não cobram? Eles nem cobram. Então, só a questão do governante, questão de infraestrutura de recarga. Quem tá mais investindo nisso? É Volvo, é Audi, são marcas de carro, são privadas, redes de estacionamento também, estão criando redes, mas o investimento vem da iniciativa privada. A nível Brasil, a maioria é isso, tá? E o que vem desse ponto de governo? Né? Você tem uma isenção, você tem uma redução de imposto de importação, tá? Para importar carro elétrico, mas isso é algo que vem lá na fonte do carro. Isso é algo que você não tem tanto contato, porque quem nem chega aqui para... quem vai importar é a montadora. Sim, a montadora já vai ter negociado isso aí vai entrar no bolo. E muitas vezes o que acontece é que a montadora, o governo dá a isenção, mas a montadora não repassa, ela abocanha isso. Também, né? Porque se o mercado comporta pagar 600 mil num carro, por que eles vão vender por 400, por 500, que foi a isenção do imposto? Os caras segura o preço lá em cima. Essa é uma isenção que acontece para a própria montadora, né? Mas quando a gente fala em estados, existe o que tem o IPVA. O IPVA, primeiro, uma coisa que eu sempre falo o IPVA é o imposto do estado. Quem que cria o IPVA? É o Estado. E o que isso significa? Que quem determina se vai ter isenção ou não é o Estado. Sim. No Paraná, é 100% isento IPVA de carro elétrico. Elétrico. Não é híbrido, é elétrico. E esse IPVA é isento e também o STAR, né? A cobrança de estacionamento na rua também é isento. Que legal, não sabia disso. Opa, tô gostando. Mas você sabe onde é que a coisa faz diferença? Em São Paulo que eles isentam do rodízio. Do rodízio, né? Em São Paulo eles isentam o elétrico e o híbrido do rodízio. Aí sim. Aí a galera vê vantagem. Tanto que já teve eu fui numa concessionária uma vez e ela vendia híbrido leve, era a Kia. E daí eu tava falando de números de vendas de híbrido leve em São Paulo. Eu falei, esse carro vende tanto em São Paulo, não vende aqui. Por que será? É o rodízio. E porque em São Paulo, aquela coisa, o Kia Stone, que é concorrente do Nivus. Só que o Kia Stone que é híbrido leve e pega isenção. O Nivus não pede. Não pega. Aí em São Paulo... Bombou. Sim. Tá. Mas assim, sabe, é muito desproporcional aos outros estados. E eu vi que você falou do transporte público em São Paulo, que começou com essa iniciativa também. É porque a cidade tem metas de reduzir carbono. Na verdade, não é só São Paulo, é o mundo inteiro hoje está estipulando metas de redução de emissão de carbono, questões de aquecimento global, poluição. E em São Paulo, a frota de ônibus, ela é turbo diesel, né? E São Paulo tem muito ônibus, né? E a determinação que veio essa semana da SP Trans, que é quem cuida da parte de transporte de passageiro, é que novos ônibus vão ter que ser 100% elétricos. 100% elétrico? 100%. Eles proibiram o diesel e daí o argumento é de que terão que ser elétricos. Mas assim... Na minha concepção, outras soluções que emitam menos carbono também devem podem ser adotadas, né? Só que nessa linha da montadora de ônibus, eu tô vendo a tendência mais pro elétrico, Porque o ônibus, você põe uma bateria gigante lá, né? Sim. Diferente. E o ônibus, ele roda quantos quilômetros por dia? Você não precisa de muita autonomia. Porque o ônibus, às vezes, ele dá um circuito aqui, carrega, sabe? Então, pro ônibus, o elétrico vai muito bem. Pro ônibus. É engraçado, né? Porque depois, ao contrário, que é pesado pra caramba. Exato, eu até fiquei pensando, né? Mas a bateria é imensa. Como é que carrega um ônibus? Demora. Vai ter que parar. Demora pra carregar o ônibus, mas o ônibus ele é bem positivo como elétrico. É um uso bacana, tem marcas que estão desenvolvendo no Brasil. A própria VEG aqui tem projeto, a BYD tem projeto. E essa questão do IPVA, você sabe que se é só Paraná e São Paulo? Isso é cada estado. Até de cabeça é difícil trazer isso, porque muda uma coisa aqui, cada estado tem uma legislação, né? Mas Curitiba é 100% no carro elétrico, São Paulo é 50% em elétrico e híbrido, e aí outros estados de cabeça eu não me lembro. Porque é muita coisa. Eu já postei coisa assim, mas é muita coisa e muda, né? Muda também com o tempo, né? Muda. E vai muda governo esse ano, né? Então a tendência é que pode ter alguma mudança.
os caras... Mas ao mesmo tempo, assim, até é uma coisa que é falada, é que essa isenção no Paraná, por exemplo, só para 100% elétrico, são poucos 100% elétricos. Sim. Então é aquela coisa, será que o dia que tiver muito carro elétrico sendo vendido, essa isenção existe ainda? Não vai existir. Não vai, né? O governo não provavelmente já não vai existir mais. Né? É pouco provável. Mas mundialmente também tem acontecido isso, porque a ideia de você incentivar é você incentivar o início. Depois que engatou, você não precisa incentivar mais. Essa é a ideia do incentivo. Às vezes a gente fica, mas sacanagem. Mas essa é a ideia. Não, mas é incentivar mesmo, né? Incentivar no começo. E o governo não é bobo, né? Os caras não querem perder arrecadação nem pau, né? Então, normal. A máquina, não né? Faz sentido. Não faz sentido. O i3, ele é 100%? O i3 é 100%. O i3 e o i8 são projetos da época da BMW que eles foram muito ousados. A BMW até deu uma segurada logo em seguida. E daí agora ela retomou de fato os projetos. Mas o i3 é 100% elétrico e o i8 já era híbrido plug-in na época. Eu acho bem bonitinho esse i3, porque a porta de trás abre ao contrário, assim, né? Não, o carro inteiro de fibra de carbono. Mas ele é bem pequenininho, né? O carro é de fibra de carbono. Fibra de carbono? Leve, então. O carro não custava 200 mil inteiro de fibra de carbono, 100% elétrico, farol full LED. Acho que hoje o 2014 deve estar 200 mil. Por aí. Tá uns 140, mas é um carro que ficou... Esses carros, eles estão sendo mais buscados, digamos assim. Mas ainda tem mais oferta que demanda. Leaf não tem muito, né? Agora a Nissan fez parceria com locadoras e daí os carros começaram a pipocar. Você vê que a maioria dos Leafs que você olha aí, você vai ver que tem um adesivo atrás da locadora. Mas não tem tanto, mas já tem mais barulho, sabe? Assim, é o que eu digo, eu comecei a página no final de 2020. Eu ia no carregador da Copel, aqui que é a Companhia de Energia do Paraná, no ano passado, não tinha ninguém. Só tinha eu. Podia ficar lá e tava tudo certo. Nesse ano, enquanto eles não tinham... Agora eles cobram. Mas antes deles cobrarem, tava cheio toda hora, todo instante. Sério? Porque existe um nicho pequeno, mas existe. Né? E esse nicho, ele é bem presente. Esse negócio de não cobrar é engraçado, né? Os shoppings não cobrar. Cara, deve gastar uma tocha de energia isso aí, né? Até que, assim, mais ou menos, porque um híbrido é R$10 pra carregar. Se você tiver 10 Volvos carregando e ficarem a tarde inteira lá, no vai final te custar quanto? 200, 300? Pro shopping? Então é um atrativo pro shopping. É um atrativo. É um atrativo pro shopping. É mais pra você regular o uso do que pra você arrecadar, pra você botar dinheiro no bolso. Porque a energia elétrica, a gente é muito acostumado, a energia é cara, né? Só que quando o combustível também é caro. Então, e o combustível ele é mais caro que a energia. Então, você carregar um carro, até isso é uma coisa bacana, você carregar um Auditron, um carro de 600 mil reais, custa R$90 pra você encher o tanque, encher a bateria. R$90. Quanto é que custa pra você encher o tanque de uma X6? É. Dá uns 450 quilômetros, 470. Quanto é que E outra, o público desse padrão aí, o cara tem painel solar em casa. É difícil um cara que tem um carro, assim, a menos que o cara locou um carro elétrico, se o cara foi na loja, comprou, foi lá, pagou 300 mil reais, 400 mil reais, é difícil o cara não ter colocado uma energia solar, que vai custar mais 30, 35. 30, 40 mil, ele põe Claro, ele põe um painelzão lá e aí então, sai bem barato. Sim. Então você acha que essas lojas de seminovos, elas não precisam se preocupar, digamos assim, com essa questão de peça, bateria e tal, porque é uma coisa que tende a se resolver, né? Não precisa se preocupar. É uma coisa que tende a se encaixar, tende a dar jeito, e na mesma proporção que isso vai reduzindo de preço, as montadoras melhorando, surgem oficinas. Surge oficina especializada, oficina que mexe em módulo. Se você for hoje para os Estados Unidos, que é um país que já tem Toyota Prius, por exemplo, há muito tempo, tem oficina que separa ali, ele põe uma bateria remanufaturada, um módulo remanufaturado, segue viagem. Segue viagem, rapidinho. Olha o nicho de mercado aparecendo aqui no Brasil, hein? Não, super nicho, super. Tanto que teve até aquele vídeo do Cinquecento, que deu uma bombada sobre o preço da bateria. Todo mundo, acho que eu recebi 1000 vezes. Tanto que eu gravei O cara deu referência. Eu recebi 2 vídeos de resposta. Eu fiz 2 vídeos de resposta. O que aconteceu? Ali no vídeo, claro, o contexto na prática, você tinha que ter orçamento, se aconteceu mesmo, se não aconteceu. Mas danificou um problema embaixo e no vídeo falava que teria condenado a bateria, teria que trocar. Só que lá nos Estados Unidos, eu já vi N casos, e pode pesquisar no YouTube, troca de bateria, de Tesla, que tava viajando, foi lá, pau, bateu embaixo da bateria, tem oficina, abre a bateria, vai lá, troca o módulo e vida que segue. Entende? Porque, na verdade, o módulo é um componente ali de elementos químicos e tal.
Claro, existem diferenças entre baterias de marcas, mas é muito menos complexo do que parece, entende? Sim. E os caras é modularizado, né? Sim. Você não precisa trocar a bateria não é o troço inteiro, né? Danificou esse pedaço aqui, deve ter um sistema alternativo também que, por mais que isso aqui esteja não funcionando, não para de rodar o carro. Continua funcionando e tal. Porque a bateria, ela é um supermercado hoje, né? Às vezes a gente esquece, mas olha, eu tô com um relógio, tem bateria. Você tá com um relógio, tem bateria. Você tá com fone sem fio, tem a bateria é uma peça que hoje em dia... Tudo quanto é lugar. E é por isso que o pessoal fala tanto dos minerais das baterias que estão aumentando em demanda, mas ao que tudo indica, existe ainda o suficiente para um bom tempo. Tem reserva para isso. Eu vi essa semana a Vale do Rio Doce, né? Eles estão... A extração de minério de ferro, que é o principal produto deles, né? Diminuiu proporcionalmente em comparação a outros minerais que eles estão, assim, quintuplicaram a extração de níquel. Eles têm lá uma reserva de níquel lá. Quintuplicou. Por quê? Por conta da demanda das baterias. E é uma coisa muito da atualidade mesmo, né? O que eu falo, até não tô, mas eu tenho uma camiseta que fala da energia elétrica. A energia elétrica, ela mudou tudo na nossa vida. Sim. O jeito que você anota, o jeito que você pega uma agenda, o teu telefone, a tua luz, o LED... O carro é só mais um próximo passo. É o próximo passo. E o que o pessoal aponta muito é as pessoas vão ter baterias em casa. Você tem uma energia solar, você vai ter a bateria, acabou a luz, pum, entra a bateria. E vou te a energia tá cara, pum, entra a bateria, enquanto a energia tá cara, depois começa a puxar quando tá barata. E faz uma reserva. E vai ser a tendência, porque hoje o que acontece? Eu sei disso porque eu tô vendo pra uma casa que eu tô acabando, né? Isso é bem legal de você comentar, porque é uma experiência que ainda não são tantas pessoas, mas já tem. Tô finalizando a casa e já fiz os orçamentos pra colocar 12 painéis lá em cima, né? 12 painéis é o suficiente pra minha demanda e sobra. E o que sobra durante o dia é injetado na rede. Então você acredita, você põe na rede e eles vão usam. Eles usam lá. Só que esse crédito na rede, ele está começando a ser tributado. Então tributado. Então, até agora não é tributado. O projeto é a partir do ano que vem, né? Janeiro. Até o final desse ano. Se você implementar até o dia 8 de janeiro, uma coisa assim, homologar a tua... Você fica com a regra antiga. Você fica com a regra antiga e a partir do dia 8, lá, acho que é 8 de janeiro... Você paga o uso da rede. Tudo que você injetar na rede, você paga uma tarifinha lá de tributo. O que muitas pessoas que eu pesquisei também no YouTube falaram, que você não... As pessoas não estão querendo pagar isso porque é injusto, você está gerando energia. Eu acho que até não é que é injusto, é justo porque você está usando, você está mandando para eles e você depois pega. Que a gente paga muito, daí a gente fica meio bravo, mas assim, o uso da rede existe. Eu acho que existe o uso da rede, você tem justo pagar um pouquinho, só que o governo é a ânsia do governo, cobra um pouquinho, né? Quer morder um troço grande, né? Então eu vi muitos especialistas falando, olha, monte um painel solar que seja o suficiente para diminuir a tua conta de energia, não precisa sobrar para injetar na rede e tal. Mas... guardar energia é difícil hoje em dia. Aí tinha lá o off-grid, né? O que é o off-grid? É você gerar energia e guardar na bateria. Mas hoje em dia é bateria de caminhão. Porra, daí você tem que fazer dentro da tua casa lá um lugar lá tem com 15... Tem que fazer um pack de bateria. Um pack de 15 baterias de caminhão para você consumir depois. Mas é uma tecnologia ultrapassada tal, né? Então... Com essas baterias novas e outros metais e performance e essa bateria usada que você... A bateria do teu carro hoje pode ser essa tua bateria do futuro. Da casa. E aí, por isso que o pessoal às vezes tem medo de preço de bateria, eu falo, vai ter mercado de bateria. Pode ter certeza, porque bateria é uma peça valiosa e você recicla 95% dela depois. Então vai haver um mercado nesse aspecto. E eu não sabia que reciclava 95%. Então é uma das coisas que a gente ia perguntar, né? Se isso é um poluente ou não, né? A Tesla tem projeto de reciclar bateria e a Tesla, no projeto de reciclar bateria, fala que o projeto tá atrasado porque as baterias estão durando. Você acredita? Acho que o projeto fracassou porque eles achavam que ia durar 5 anos, agora tá durando 20 anos. O projeto tá lento. E a Nissan falou a mesma coisa. A Nissan tem o Leaf, ela tem projeto de reciclagem de bateria. O projeto tá atrasado porque as baterias estão durando. É uma coisa né, engraçada porque... até. Mas vale a pena, né? Mostra que vale a pena, que não é uma modinha isso, né? Não, muita gente fala que é modinha. Daí eu até tava vendo um comentário, daí eu tava fazendo uma conta comigo. Eu falei, se soma Audi, Mercedes, BMW, Volvo, acho que dá 40 carro elétrico, 100% elétrico que elas têm. Assim, isso é adequar. Quem entende do processo de indústria, isso é adequar a fábrica, isso é comprar componentes, isso é negociar com fornecedor. Grande, né? Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Eles estão focados. Não é modinha.
Exato. Eles estão focados nisso, eles estão olhando pra isso. E é engraçado, né, que os primeiros carros lá em 1900, comecinho de 1900, antes do Ford ter, era elétrico. Porque fazer carro elétrico é mais fácil fazer carro a combustão. É por isso que eles eram elétricos. Só que daí a bateria, na época, a bateria não tem muito tempo, porque existem baterias modernas, né? E o primeiro carro era elétrico, mas daí ficou mais fácil fazer a combustão naquela época. Né? Eu ia te perguntar dessa marca nova, dessa BYD. A BYD é uma marca interessante, porque é uma marca que quase ninguém ouviu falar, mas eu comecei a pesquisar e vi que esses caras são um monstro, né? É porque o mercado chinês é um mercado assim, porque a China absurdo, tem muita gente, a China tem muita gente, tem muita tecnologia. E a BYD, o que é interessante da BYD como marca? Surgiu fazendo bateria. Então, você veja que... É o core dela. Surgiu fazendo bateria, começou a fazer carro, por quê? Porque fazer um carro elétrico é mais fácil que fazer um carro a combustão. Então, mesmo quem não entende muito de carro, consegue fazer. Agora, na época, se fazer um motor V6, um motor 6 cilindros... Exigia tinha que saber fazer, não é? A Apple vai fazer um 6 cilindros, não é bem fácil. Agora, motor elétrico é diferente. Então, a BYD entrou com bateria forte na China, forte segmento de transportes também. Começou a entrar em carro e placa solar e começou a querer ganhar mercado no mundo. Contratou ex-designs da Audi. Porque, o carro é bonito, né? Tem gente boa lá. O carro é bonito. Ninguém é bobo nesse mundo. Foram lá, contrataram o design da Audi. Questão de interior, qualidade de material, melhoraram, né? E daí estão ganhando espaço no mercado mesmo. Vendem muito bem na China. E estão vindo aqui pro Brasil. No Brasil já tem fábrica até de caminhão, de ônibus. Tem uns carros de transporte, né? Para transportezinho pequeno, assim, né? Caminhãozinho. Também. Esse foi o primeiro a ser vendido. Esses furgões. E daí eles começaram a ganhar mercado com o carro, e assim, é um segmento que vem crescendo, por quê? Porque eles entendem de bateria. Legal. Até uma coisa engraçada que a gente, no Brasil, a gente sempre teve aquela coisa do carro chinês, né? Porque o carro chinês, ele chegou na época, porque ele era mais barato que os que a gente já tinha. Então, ele chegou com essa proposta. Não tinha como você querer que ele fosse muito diferente. Ele custava, o Celta custava 39 e o chinês custava 23. Alguma coisa tinha que tirar. E só que o que acontece com a BYD, né? Se pensar, vou comprar um Audi elétrico ou vou comprar um BYD elétrico? Porque o BYD topo é caro pra caramba, né? Já é 500 pau, né? Não é... É uns 80 mil a menos que o e-tron. Sim, então. Assim, você tá... É mesmo, pra quem gastou 500... Pra quem tá gastando 520... 80 a mais, não é. É concorrente. Só que você para pra pensar, daqui a 15 anos... Vou usar a Jaguar de exemplo, que é mais fácil. A bateria do Jaguar elétrico é da LG. Tá? E a bateria da BYD é da BYD. Que vende bateria pra Tesla. E aí, qual que é mais confiável? Entendi. É uma coisa engraçada. Mas a pessoa precisa saber disso, né? Nem todo mundo sabe, né? Não, eu confio, claro, na parceria que as outras montadoras têm com empresas de bateria, mas se você for parar pra pensar, é mais fácil a BYD ter um plano de projeto de bateria que daqui a 15 anos você faz uma substituição troca, do que quem não faz a própria bateria, né? Claro. E a pergunta agora, você precisa escolher qual carro elétrico híbrido que você compraria. Fala aí os carros que você já testou bastante, você já rodou bastante. Você sabe que essa é aquela pergunta que ela é sempre não tão fácil, porque são carros caros. Sim. Tá? Mas eu acho que trazendo pra realidade... Assim... Mas vamos lá, então, vou facilitar a tua vida. Você vai falar um elétrico, que daí já é os mais caros, né? E daí você vai falar um híbrido... Eu dou duas opções para público, porque eu penso o seguinte, tá? Eu penso que você tem que conseguir juntar o que é a proposta do veículo. Para híbrido, tá? Um carro que eu tenho falado, assim, casa dos 200 mil reais, porque eu acho que 200 mil reais é dinheiro, mas assim, se eu te trazer uma solução de 400, 500, é pior ainda. Você vai encontrar Mini Cooper Countryman híbrido, é um carro que eu gosto. 200 mil reais. 300 mil reais é Volvo XC60 híbrido. O Countryman é zero esse preço? Não, é seminovo. Seminovo. Não, zero ainda. Zero, você vai ter que... Eu tenho confiança, iria nos BYD, tá? O BYD híbrido é um carro bacana, custa 280 mil, tá? 0 km. O Plus, como é que é o modelo dele? É Song Plus. Song Plus. É um produto bacana, é híbrido, custa 280 mil. E esse é o híbrido plug-in mais barato que tem. É esse assim, que a telinha vira? Esse vira também. Tem o 100% elétrico que vira, tem uma telona que vira. Vira no cinema, aumenta. É até engraçado. Assim, eu peguei o carro pra testar, eu fui dirigir e falei, mas essa tela tá na minha frente. É uma proposta diferente. Então eu indicaria esse modelo como híbrido plug-in. Agora, 100% elétrico, 0 km, o melhor custo-benefício do Brasil, por incrível que pareça, é um XC40.
Custa 309 mil. 319 agora. É aquele que a gradinha é fechadinha, né? Só que é uma versão mais barata. Ele chegou numa versão de 400 cavalos e tem uma de 230. Tá. Essa seria assim, um cara que comprar um carro elétrico mesmo, não quer gastar tudo que é possível. Agora, elétricos mais baratos que isso são carros um pouco mais de uso, assim. Não é um carro tão... Assim, se comprar um Kwid elétrico, você tá querendo comprar um carro elétrico mesmo. Tá. O Leaf. É um carro bom, Tá. Eu gosto do carro. Fizeram hoje, deve ser uns 200 e poucos mil. Eu gosto do carro. Tá. Pensando em carro elétrico, é um super carro, já testei, gostei. Só que assim, o público do Compass não é o público do Leaf Zero. Tá. Cara, tô na dúvida se eu compro um Compass Zero ou compro um Leaf. Não é o mesmo público. Sim. Mas assim, são carros bons. Os elétricos nessa faixa, o Leaf, o Zoe, o Chevrolet Bolt, são carros legais. Não tem muito o que falar dos carros. O dia a dia, mas é outro perfil também. Não é o perfil do cara do SUV, é outra coisa. Exato. Né? Resolve, mas é um pouco diferente. Tô na dúvida entre comprar um Commander e um Renault Zoe. Né? Não. É um pouco complicado. Mas assim, tem muita coisa boa nesse nicho. Tem muita coisa boa pra indicar, tem carro legal. Mas essas são opções legais. Legal, sensacional. Top, conversa super proveitosa. Você já teve contato com carro híbrido elétrico? Não tive, cara. Não, até falei pro Robson, falei, meu Deus, eu preciso estudar sobre isso, porque eu não conheço desse mercado aí. Eu gosto também, né? Gosto de inovação, a gente mexe com tecnologia e tal, mas eu acho que essa questão da bateria é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Sim. E aí eu nunca fui atrás, assim, agora que eu comecei a ir atrás, porque eu tô querendo trocar o carro da minha esposa, e como tá tudo muito caro, aí você começa a ver um carro, por exemplo, de 200 mil, daí você fala, pô, mas 200 mil? Tem o Niro, né? Por exemplo... O Kia Niro. Kia Niro, que já é um híbrido, mas eu já não conhecia, já não sabia se era leve, se era convencional, se não sei o que e tal. Aí eu... mas é o preço de um Taos. Eu falei, mas esse aqui já é híbrido. Falei, legal. Mas daí comecei a olhar, já achei, assim, vídeos, né? Sim. Achei já meio simplão e tal. Aí vi uma Sportage. Pô, mas Sportage já é 240. Daí é híbrido leve. Daí eu falei, daí eu vi o review do BYD. Falei, mas é outro carro já. Eu já achei outro carro. Acabamento sensacional, já achei outro nível. É bonito. Só que assim, é sempre assim, né? Você vai olhando sempre um pouquinho, daqui a pouco você tá nos 350. Aí já não dá. A gente tá sem noção. O preço tá coisa, né? Não, tá fora. 200 mil reais você comprava carro. Nossa, hoje em dia 200 mil reais. 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. E era coisa legal, assim, um carro forte. Já mudou, né? Cara, mas que legal. Que bom, né? Que apareceu esse nicho aí pra você, que você... É legal. Que você... Cara, você vai começar a ser convidado aí, provavelmente, pra dar palestras, aí você vai pegando consultoria. E é legal. Assim, às vezes a pessoa pensa, pô, mas é legal, não é legal? Mas quando você pega um carro elétrico, dirige, tem a experiência, fala, pô, é bacana mesmo. E você conhece, né? É bacana. É legal, achei muito legal. É diferente, é bacana. É uma experiência diferente. Assim, sabe aquela coisa? Eu sou muito transparente, até com o público eu falo. Não é ruim de ouvir um V8 gritando, um ronco, as marchas. Não é ruim. A vida toda foi o entusiasmo, foi o muscle car, não vou dizer que agora não existe mais nada. Não é por aí. Mas a experiência do outro também é legal. É super legal. É perfeito. E eu vou te dizer, tá? Se você tiver um elétrico de entrada e um carro a combustão de entrada, o elétrico de entrada é mais legal de andar. Porque, sabe aquela coisa? Os carros mais baratos, eles têm mais vibração, eles têm caixa de mais... E carro 1.0, 1.6, 2.0, que não tem turbo, são carros que você... a experiência é aquela ruimzinha. experiência, aquela coisa. Uma coisa é você tem um Audi, uma Mercedes. Mas esses carros mais de entrada, quando você transforma eles em elétrico, é muito melhor. Então, lojistas, olha aqui, ó. Tem espaço, dá pra ir atrás. E tem dúvida? Fala com o Matheus. E dá pra botar, pra lojista, dá pra botar carregador na própria loja, que isso gera fluxo, né? Viu? É estratégia de shopping, né? Isso gera fluxo de cliente. Será que é caro instalar um carregador hoje? Não? Olha, o carregador, você consegue ali, vou te dizer... Com 8, 9 mil reais, com instalação, tudo você consegue um projeto. Não é tão caro, então. Não é, eu vou dizer, super barato, mas já é um... Não, mas se parar pra pensar pra uma loja de carro seminovo lá, que tem um padrão legal. O cara tem que ter. O cara vai ter que ter um carregador. O cara colocar uma estação dessa aí pra chamar os clientes, pô, legal. O cara tem até o próprio estoque, você tem que carregar teu estoque. Não tem como você não carregar teu estoque. Talvez seja até obrigado, daqui a pouco o cara tem mesmo. Não, senão você fica com o carro 4 meses no estoque sem bateria, pior coisa pra bateria. Então... Matheus, se o pessoal tiver dúvida,
Como é que o pessoal fala com você? É @EletricarBR, é Instagram, TikTok, YouTube. Instagram eu respondo, acho que todos os directs, todos. Ainda comento, posto no story. Claro, nem sempre com aquele tempo de resposta, porque tem dias que é uma loucura, mas eu respondo todo mundo e os vídeos são sempre voltados a tirar dúvidas, a esclarecer, porque assim, o vídeo só gera visualização se ele tiver algum propósito, se ele for bom de algum jeito. Claro. Conteúdo, né? Tá entregando informação. Exato. Isso. Então, assim, até o último vídeo que eu postei, que eu tô até surpreso nesse exato, no dia de hoje, é um vídeo como carregar o carro no shopping, no sentido de chegar, estacionar, puxar o carregador, e tem uma super repercussão, porque na prática é uma coisa que você não faz ainda. Então a pessoa fala, pô, como é que é? Será que eu tenho que clicar aqui, clicar ali? Então... Pra quem nunca teve também, né? Cara, eu não sei se tem que apertar o botão, eu não sei qual é o carregador certo. É que nem quando você chega nos Estados Unidos e vai abastecer o teu carro, você fica, né? Exatamente. Esse tipo de vídeo sempre gerou muita audiência, porque não é tão óbvio pra quando você não faz. Então, o objetivo é conversar com o público e pra isso eu tô disponível. E obrigado aí pela companhia. A gente que agradece, deseja sucesso pra você. Isso aí, cara, sucesso aí, tá? Brilhe muito, que tá muito legal esse teu canal aí. Foi muito legal o papo de hoje. Cara. Parabéns aí. Obrigada. Valeu, obrigado. Valeu.